Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de análise de circuitos elétricos 2. Hoje a gente vai ter a aula de representação de sinais periódicos através da série trigonométrica de Fourier. Okay? Como foi visto na última aula, a definição, a classificação que seriam sinais, a classificação desses sinais, a gente vai entrar aqui numa definição que Fourier diz o seguinte, que todo sinal pode ser escrito por uma superposição de senoides complexas. O que seria isso, né? A gente teria aqui um sinal e através de somatórias de senoides a gente conseguiria reconstruir qualquer sinal. Essa é a afirmação que ele faz. Então, vamos partir do princípio que a gente tem um sinal aqui de onda quadrada, que seria o nosso sinal original. E Fourier está dizendo que através do somatório de superposição de várias senoides, a gente pode reconstruir esse sinal. Então, como é que ele fez? A definição dele. Você tem um sinal aqui, uma componente fundamental, uma onda senoide com uma componente fundamental, e você vai somar agora vários outros sinais, com frequências diferentes, amplitudes diferentes, buscando reconstruir esse sinal. Então, o que seriam esses outros sinais? A gente vai chamar esses outros sinais aqui de harmônicas, tá ok? Então você vai ter a componente fundamental e várias harmônicas de ordem 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. E através de somatória a gente vai reconstruir esse sinal. Então temos esse sinal fundamental somado a esse outro sinal aqui com uma frequência maior, uma amplitude menor. E o somatório desses dois sinais a gente vai ter esse sinal aqui. Se eu pegar e somar com outra senoide, com outra frequência, uma frequência ainda maior, uma amplitude menor, o sinal resultante vai ser esse sinal. E eu vou fazendo esse somatório repetidas vezes, até ter um sinal que ele vai começando a se aproximar da onda quadrada, que era o nosso sinal original. E aí quando eu faço o somatório de n senoides, né, eu consigo replicar o sinal de onda quadrada. E esse conceito ele se aplica a qualquer sinal periódico, tá, pessoal? Não é só um sinal de onda quadrada, para qualquer tipo de sinal periódico. Por isso que foi falado na última aula que essa questão de sinais periódicos, né, que existe uma periodicidade, que você consegue predeterminar o comportamento dele, seria muito importante para a gente nos nossos estudos, que vai ser a série de Fourier. O que seria a série de Fourier, né? Qualquer sinal periódico pode ser decomposto em um somatório de senos e cossenos e de um termo constante, que no caso é um sinal DC, tá ok? Então, a gente vai ter aqui um sinal x de t, e esse sinal ele pode ser decomposto em três partes básicas, né? Que seria um sinal DC, que a gente vai estar chamando aqui de A0, e de outros sinais de senos e cossenos, que a gente vai ter o sinal A1, cosseno de ômega 0t, mais B1, seno de ômega 0t, mais A2, cosseno de 2 ômega 0t, mais B2, seno de 2 ômega 0t, até AN, cosseno de N, ômega 0t, mais BN, seno de N, ômega 0t. Como a gente tem um sinal periódico, a gente vai ter esse sinal de ômega 0 aqui, as harmônicas. Então, esse valor de N aqui determina o número da harmônica. Então, 2 ômega 0 vai ser a segunda harmônica, 3 ômega 0 vai ser a terceira harmônica, e N vai ser a enésima harmônica do sinal, tá ok? Então, por definição, a série de Fourier é definida como quem? Dado um sinal x de t, ele vai ser igual a A0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de quem? De AN, cosseno de n ômega 0t, mais Bn, seno de n ômega 0t. Significa que qualquer sinal periódico, pessoal, ele vai ser composto por um sinal DC, que vai ser nosso A0 aqui, mais um somatório de senos e cossenos, que para os termos do cosseno, a gente vai ter um fator determinado AN aqui, que a gente vai chamar de coeficiente de Fourier correspondente à amplitude dos cossenos, e para os senos a gente vai ter um fator Bn, que seria o coeficiente de Fourier correspondente à amplitude dos senos, tá? Ômega 0 é a nossa frequência fundamental, né? E n ômega 0 são as frequências harmônicas, tá ok? Essa é a definição dos nossos termos usados aqui na série de Fourier. Então, essa expressão aqui, pessoal, é muito importante para a gente no estudo dessa primeira unidade, tá ok? Então, guardem bem essa informação que a gente vai usar durante
todo o decorrer das nossas próximas aulas. É bem importante essa definição. Então, a gente precisa validar, né, essa afirmação que foi feita para um sinal periódico, né, que a gente viu na última aula que o sinal periódico é um sinal x de t, que é igual a x de t mais t0. Então, significa que se eu deslocar o ponto no meu gráfico, no meu sinal de avaliação, correspondente a um período, ele vai ter que ser igual a x de t, tá ok? Ou x de t é igual a x de t mais nt0. Se n aqui é um valor inteiro, então significa que se eu deslocar um período, 2 períodos, 3 períodos ou n períodos, o sinal vai ter o mesmo valor, tá ok? Então, a gente precisa verificar se essa informação aqui ela é verdadeira, tá ok? Então, a gente precisa verificar se x de t é igual a de x de t mais t0, onde a gente vai ter aqui a série de Fourier para esses termos. Então, se eu estou dizendo que x de t é igual a um sinal DC mais os somatórios de senos e cossenos, x de t mais t0 ele vai ter que chegar a essa mesma expressão aqui para ser verdadeiro. Ok? Então, a gente vai substituir t por t mais t0 na expressão. A gente vai substituir t0 agora por n ômega 0 t0, né? Que é o que estava aqui fora do parênteses, aqui para dentro, tanto no cosseno como no seno, onde n ômega 0t vai ser igual a 2πn, tá ok? Nosso ômega 0t0 aqui, ele vai ser igual a 2π. Então, fazendo a substituição, a gente vai ter A0 mais o somatório de AN cosseno de n ômega 0t mais 2πn, né? Bn seno de n ômega 0t mais 2πn. A gente vai ter duas propriedades aqui do seno e do cosseno. Cosseno de A mais B é cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B. E seno de A mais B é seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. A gente vai aplicar essas propriedades aqui de cosseno e seno nesses termos. E a gente vai chegar à seguinte conclusão. Cosseno de 2π é igual a 1. Seno de 2π é igual a 0. Tá ok? Substituindo lá nossos termos, cosseno de n ômega 0t mais 2πn, na propriedade do cosseno, a gente vai ter cosseno de n ômega 0t vezes 1 menos seno de n ômega 0t vezes 0. Então, essa expressão aqui a gente vai ter que é igual a cosseno de n ômega 0t. E substituindo no seno, a gente vai ter seno de n ômega 0t vezes cosseno de 1 mais 0 cosseno de n ômega 0t. Então a gente vai chegar à expressão de seno n ômega 0t. Substituindo os valores, tá, pessoal? Nas propriedades, a gente vai chegar ao seguinte, que x de t mais t0 é igual a A0 mais somatório de AN cosseno de n ômega 0t mais Bn seno de n ômega 0t. Chegando à conclusão que x de t realmente é igual a x de t mais t0. Tá ok? Então a gente consegue fazer a análise da série de Fourier para qualquer ponto do período. Isso é informação bem importante. Tá? Vamos aqui fazer algumas definições das integrais úteis, uma parte prévia para a gente poder definir os termos da série de Fourier. Então, considere aí, tá? Uma função i, onde a gente tem a integral de cosseno de n ômega 0t vezes cosseno de m ômega 0t dt, certo? Para um período t0. Ele é uma integral do intervalo contínuo. A gente vai ter a seguinte propriedade, ó, cosseno de A vezes cosseno de B é 1 meio cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. A gente vai fazer aqui essa substituição, a gente vai ter que é 1 meio cosseno de n mais m ômega 0t mais cosseno n menos m ômega 0t. A gente vai substituir esses valores aqui na integral. 1 meio aqui vai vir para fora porque ele é constante, então vou ficar a integral aqui de cosseno de n mais m ômega 0t dt mais integral de cosseno n menos m ômega 0t dt. A gente vai aplicar aqui
a integral, a gente vai chegar aqui e é igual a 1 meio integral dt, né? E a integral disso aqui vai ser I igual a t0 sobre 2, ok? Então, bem importante aí. Então, como o cosseno de n ômega 0t executa o ciclo completo em qualquer intervalo de duração t0, cosseno de n mais n ômega 0t executa n mais m ciclos completos em qualquer intervalo de duração t0. Cosseno de n mais m ômega 0t é igual a 0. O mesmo argumento pode ser usado para o outro termo, onde o valor é diferente de 0, quando n é igual a m. Por n e m serem números inteiros e as integrais calculadas dentro de um período t0, os valores das integrais serão iguais quando temos o quê? Cosseno de n mais m ômega 0t no intervalo de t0 até nt0 vai ser 0. E seno de n mais m ômega 0t no intervalo de t0 a nt0 vai ser igual a 0 também. Então, portanto, a integral de cosseno n ômega 0t vezes cosseno de m ômega 0t dt vai ser o quê? Quando n for diferente de m, certo? O valor da nossa integral vai ser igual a 0. E quando n for igual a m, a nossa integral vai ser t0 sobre 2. Então, isso aqui é uma propriedade bem importante quando tem essa integral daqui, ok? A gente vai fazer a mesma consideração quando a gente tem seno de n ômega 0t dt, seno de m ômega 0t dt. O conceito utilizado aqui é idêntico para o do cosseno, então quando eu tenho n diferente de m, nossa função vai ser igual a 0, ali é a integral, e quando n for igual a m e diferente de 0, vai ser t0 sobre 2, ok? Seno de A, seno de B é igual a 1 meio, seno de A mais B, mais seno de A menos B, tá? A gente vai fazer a substituição aqui dos termos. A gente vai ter que a integral aqui vai ser 0 para todo n e m, certo? Isso é bem importante. Então, a gente precisa agora definir os termos da série de Fourier, que são os valores de A0, AN, BN. A0 é o nosso sinal DC, né? Então, para encontrar esse sinal DC, que é o valor médio de x de t, a gente vai fazer o quê? Ó? Integrar ambos os lados da equação trigonométrica de Fourier ao longo de um período. Então, eu vou aplicar aqui a integral em todo mundo. Então, vou fazer a integral de x de t dt para o intervalo t0, certo? É importante observar aqui, pessoal, que a gente sempre vai estar integrando para um valor dentro do intervalo, certo? Isso é bem importante. Então, igual a 0 integral dt, como a 0 é um sinal DC, é um sinal constante, então ele não fica dentro da integral, né? Mais o somatório de AN, cosseno de n ômega 0t dt, mais BN, seno de n ômega 0t dt. Onde AN e BN aqui também são sinais, é um valor real, né? Então ele pode sair aqui da integral. Essa integral aqui, do cosseno, para o intervalo t0, ela vai ser 0, porque quando eu aplico o valor inicial, o valor final, quando eu fizer essa diferença, vai dar igual a 0. Acontece a mesma coisa aqui para seno, para essa integral. E a gente vai ficar com o quê? Que A0 ele vai ser 1 sobre t0 integral de x de t. Ok? Isso é bem importante, essa informação. Ah, professor, como foi que você chegou a 0 igual a 1 sobre t0 integral x de t dt? Ó, pessoal, eu vou passar aqui, ó, essa resposta aqui seria t0, vou passar para cá dividindo, tá ok? Apenas isso. Então a gente tem aqui como definição nosso termo A0, nosso sinal DC, como sendo A0 igual a 1 sobre t0, que é o valor do período, tá certo? Do nosso sinal, integral da função x de t dt, que é a função que a gente está analisando. Então a gente vai definir aqui o termo AN. Para a gente definir o termo AN, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar ambos os lados da equação por cosseno m ômega 0t, e a gente vai fazer a integração ao longo de um período. Então a gente tem aqui a função da série de Fourier, e a gente vai multiplicar todo mundo por cosseno ômega 0t e integrar todo mundo. Então, multiplicou todos os termos por cosseno ômega 0t dt, ômega 0t. Como a gente viu a propriedade anteriormente, quando eu tenho cosseno de m ômega 0t
vezes cosseno de m ômega 0t dt, a integral disso aqui, a gente vai ter quando n diferente de m vai ser igual a zero, e quando n for igual a m, vai ser, e diferente de zero, vai ser igual a t0 sobre 2. E essa integral aqui, ó, seno n ômega 0t, cosseno de m ômega 0t dt, a gente viu que era igual a zero, tá ok? Então a gente vai fazer a substituição, a gente vai chegar aqui a integral de x de t cosseno de m ômega 0t dt é igual a t0 sobre 2. Então, nosso AN vai ser igual a 2 sobre t0, que é o nosso período, integral de x de t multiplicado por cosseno n ômega 0t dt. Então significa, pessoal, para a gente achar o termo AN aqui, a gente vai fazer o que? A integração do sinal x de t multiplicado pelo cosseno de n ômega 0t. Então é importante que vocês dêem uma relembrada nas propriedades de integrais, né, para a gente poder resolver nossos exercícios. Então, para definir o termo Bn, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar todos os termos por seno de m ômega 0t, ok? E vai fazer a integral ao longo do período para todos os termos. Então a gente vai multiplicar todos os termos por seno de m ômega 0t dt, que cosseno de m ômega 0t vezes seno de m ômega 0t é igual a zero, como foi visto anteriormente, e seno de m ômega 0t, seno de m ômega 0t vai ser o quê? Para todo n diferente de m vai ser zero, e quando n for igual a m e diferente de zero vai ser t0 sobre 2. O valor da integral Bn t0 sobre 2, a gente vai chegar à conclusão que Bn é igual a 2 sobre t0, integral de x de t seno de n ômega 0t dt, ok? Então esses são os três termos da série de Fourier. Vamos fazer aqui um exemplo. A gente tem um sinal, é um sinal periódico aqui, certo? Uma onda quadrada, e ela vai se repetindo ao longo do tempo através de um período, certo? Se a gente for escrever isso aqui, essa função, a gente poderia escrever que f de t é igual a quê? É igual a 1 quando t for maior que 0 e menor que 1, e é 0 quando t é maior que 1 e menor que 2. Tá aqui, ó. Quando t é maior que 0 e menor que 1, vai ser 1. Quando t é maior que 1 e menor que 2, vai ser 0. E para qualquer outro ponto com um período igual, vai ser repetido esse sinal. Então, a gente não vai precisar aplicar a série de Fourier para todo o decorrer da função. A gente simplesmente vai pegar aqui para um período específico, que é o que está definido aqui nessa expressão. Então, que seria aqui nosso período, nossa frequência, né, fundamental, nosso ômega 0? A gente tem que o período é igual a quanto? O período é igual a 2, né? De 0 até 2, a partir desse ponto o sinal volta a se repetir. Então, nosso período aqui é igual a 2 segundos. A gente sabe que ômega 0 é igual a quem? É a 2π sobre t. Então, se a gente substituir t por 2, a gente vai ter que nosso ômega 0 aqui vai ser igual a π, certo? Então vamos lá, vamos achar o primeiro termo da série de Fourier, que é a zero. Então a gente vai pegar a zero, vai fazer 1 sobre t, integral, dentro do intervalo de 0 até t, que é o nosso período, a gente vai estar partindo aqui da origem aqui do sinal, f de t dt. Então a gente vai integrar aqui a função para os valores que a gente conhece. Então vai ser 1 meio, integral de 0 a 1, f de t aqui para a gente é 1, né? Ó, ele assume esse valor de 1, dentro desse intervalo 0 a 1, mais integral de 1 a 2 de 0 dt, que é o que a gente conhece aqui também. Então a 0 vai ser 1 sobre 2, igual a t, né? Onde esse t aqui vai variar de 0 a 1, certo? Substituindo, nosso a 0 vai ser igual a 1 meio. Vamos achar agora nosso AN. Nosso AN é 2 sobre t, integral de 0 até t, né? Que é o nosso intervalo, f de t, cosseno de n ômega 0t dt. Então vai ficar 2 sobre 2, integral de 0 até 1,
onde nosso f de t aqui vai ser 1 vezes cosseno de nπ de t. Vejam, pessoal, que eu já substituí o ômega 0 aqui por π, ó, certo? Nosso ômega 0 é π. dt mais a integral de 1 até 2 de 0 cosseno de nπ de t dt, certo? Aplicando aí as integrais, eu vou ter que a integral de cosseno vai ser seno, né? Então vai estar a integral de cosseno de nπ de t vai ser 1 sobre nπ, seno de nπ de t, né? No intervalo de 0 a 1, porque 2 sobre 2 é 1, então já sumiu. Então vou ficar 1 sobre nπ, seno de nπ menos seno de 0. E vai dar igual a 0. Ok? Qualquer valor de n, esse seno aqui vai ser igual a seno de 0. Ok? E para o termo bn, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para an, só que agora a nossa função agora vai estar sendo multiplicado pelo seno de nπ de t, né? A gente vai colocar os mesmos intervalos e a gente vai chegar à seguinte expressão aqui, ó. Vai ficar menos 1 sobre nπ cosseno de nπ de t de 0 a 1, já que a integral de seno de nπ de t, né, é menos 1 sobre nπ cosseno de nπ de t. Substituindo aqui as equações, os valores, a gente vai ter menos 1 sobre nπ cosseno de nπ menos 1. Uma coisa que a gente sabe, pessoal, que cosseno de nπ vai ser igual a menos 1 elevado a n. Então, quando o n for ímpar, esse valor aqui vai ser menos 1. Quando ele for par, vai ser 1. Então, substituindo, a gente vai ter 1 sobre nπ, que multiplica 1 menos 1 elevado a n. Então, para todo n igual a ímpar, nosso bn vai ser igual a 2 sobre nπ. E para todo n par, vai ser igual a 0. Então veja, pessoal, que é muito importante fazer a análise para qual valor do n está sendo aplicado, porque aí a gente pode variar e encontrar valores diferentes. A gente achou aqui que para todo n ímpar, a função vai ser 2 sobre nπ, o valor de bn, né? E para todo n par ela vai ser 0. Então como é que ficaria aqui a nossa função, né? A gente vai descrevê-la na série de Fourier. Lembre-se, pessoal, que aqui a gente tem uma função, a gente tem um gráfico, né? A gente não conseguiria replicá-la de outra forma. Obviamente é um gráfico bem simples, mas imagine se tem um sinal um pouco mais complexo, né? Então como é que vai ficar? Nosso f de t vai ser igual a 1 sobre 2, né? Que é o valor do nosso A0, mais 2 sobre π, que esse 2 sobre π vem daqui desse termo, ó. Já que o nosso AN ele foi igual a 0. Somatório de k igual a 1 até infinito. 1 sobre n, que 1 sobre n vem daqui desse termo, seno de npt. Né? Lembre-se lá que aqui a gente está substituindo nosso bn, certo? E nosso n vai ser igual a 2k menos 1, certo? Então, quando o k aqui for 1, nosso n vai dar igual a 1. Quando o nosso k for 2, vai dar igual a 3. Então, significa que eu estou garantindo nessa expressão aqui que nosso n sempre vai estar sendo atribuído valores ímpares, nunca valores pares, ok? Então, se a gente fosse fazer, né, a representação da nossa função através dos termos, a gente teria como? Teria 1 sobre 2 mais 2π seno de πt mais 3 sobre π seno de 3π de t. Veja que esse 3 aqui já é o nosso n, tá? Mais 2 sobre 5π seno de 5πt mais... E aí a gente vai com a série com n tendendo até infinito. E aí a gente conseguiria representar o sinal do nosso gráfico aqui. Ok, pessoal? Então, a gente, pelo sinal aí do exemplo, a gente teria aqui, ó, se a gente fosse fazer a representação através de sinais mesmos, gráficos, né? Nosso sinal DC, que é o nosso A0, é um meio, um sinal constante, né?
E aí eu vou ter uma componente fundamental, que é uma senoide, já que nós não temos o termo AN, né, que seria do cosseno. E aí eu teria N outras ondas, né, para fazer o somatório. Então eu vou fazer aqui o somatório das duas primeiras componentes CA. Chegaria a esse gráfico aqui. As 3 primeiras, as 4 primeiras, 5 primeiras. Vejo que cada vez mais o sinal vai se aproximando à onda quadrada, certo? Até que, se eu fizer um somatório aqui, para n igual a 11, por exemplo, o sinal que a gente iria encontrar seria esse sinal aqui, que é bem próximo da onda quadrada. Então, a partir do momento que eu for aumentando o valor de n, fazendo somatório, esse sinal aqui cada vez mais vai se aproximando da onda quadrada, ok? Então, imagine se eu fizesse um zoom out, digamos assim, desse gráfico. Se a gente olhasse esse gráfico aqui da série de Fourier, já estaria praticamente idêntico à função original, né? Pessoal, ali a gente viu a série de Fourier no formato trigonométrico, né? Existe também a forma compacta da série de Fourier, certo? Que a série compacta, o que acontece? O nosso termo aqui, DC, ele continua existindo, então o nosso termo DC ele não muda. Em alguns livros ele vai chamar isso aqui de C de zero, certo? Ou D0 ou A0. Então o termo DC não muda. E aí a compactação vem pelo seguinte, que ele vai fazer um somatório aqui. Eu vou ter um termo Cn, que vai multiplicar o cosseno de n ômega 0t menos um ângulo ΔN aqui, certo? Então, ao invés de a gente ter um AN multiplicando um cosseno e um BN multiplicando um seno, a gente vai ter agora um CN, um C de compacto aqui, que vai multiplicar apenas um cosseno, ok? Vamos fazer a definição. Como é que a gente consegue definir quem é CN, certo? Como eu falei para vocês, o termo A0 e o C0 eles são idênticos, então agora a gente vai adotar para a série compacta, para a forma compacta, o A0 agora vai ser C0, ok? E o nosso CN vai ser quem? Vai ser a raiz de AN ao quadrado mais BN ao quadrado, ok? Então imagina aqui, a gente tem a série de Fourier aqui, forma trigonométrica. Eu peguei o termo do seno aqui, apliquei a conversão de seno para cosseno, então o seno ficou cosseno de n ômega 0t menos 90 graus. Então eu não terei aqui a série. Então, se eu faço a n cosseno de n ômega 0t, o fasor disso vai ser quem? Vai ser a n com ângulo 0, né? E para BN, vai ser BN ângulo de menos 90 graus. E aí, pessoal, se a gente for fazer a substituição desses valores, a gente vai achar o quê? Um número complexo, né? Que vai ser a n cosseno de n ômega 0t mais j bn cosseno de n ômega 0t menos 90. Que isso aqui vai ser igual a quem? A n menos jbn. Se eu quiser achar o valor do fasor, né? Eu vou aplicar o quê? Um módulo. Esse termo. Então vai ser raiz de an ao quadrado mais bn ao quadrado com ângulo de menos θn. Então, o nosso Cn vai ser igual a um fasor, certo? Então, ele vai ter uma parte que vai ser a amplitude e vai ter uma parte aqui que vai ser a fase, que vai ser um ângulo. Para a gente achar a forma compacta, nosso Cn é raiz quadrada de n ao quadrado mais bn ao quadrado, e o nosso ângulo é θn igual a menos tangente a menos 1 de bn sobre a n. Cn, ângulo menos θn igual a n menos jbn. Aqui, pessoal, a gente vai pegar um exemplo que a gente fez anteriormente para a série trigonométrica e a gente vai aplicar na forma compacta. Vejam aqui que agora nós temos o gráfico de Cn, que a gente vai chamar de espectro de amplitude, e o espectro de fase, certo? Então, a gente viu lá que nosso C0, ou o nosso A0, era 1/2. Então, a gente vai ter aqui 1/2. E o ângulo vai ser quanto? Vai ser 0. Né? Um número constante, ele não vai ter esse ângulo.
Para n igual a 1, o valor da nossa função vai ser quem? Vai ser 2 sobre π. E o nosso ângulo lá ele era constante em menos 90. Certo? Se a gente for aplicar, ver o exemplo anterior, você vai ver que o ângulo vai ser menos 90. Para quando eu tenho n igual a 2, vai ser 0, porque a gente viu lá que a função só tinha valores de quando o nosso n era ímpar. Então, para um n igual a par, vai ser 0. Então, aqui vai ser 0, por consequência, o ângulo também vai ser 0. Para n igual a 3, o valor da nossa função vai ser 2 sobre 3π. Certo? E o nosso ângulo vai continuar sendo menos 90. O ângulo ele não muda, o ângulo lá ele foi constante, ok? Para n igual a 5, vai ser 2 sobre 5π. E o ângulo vai continuar sendo menos 90. Aqui seria a forma compacta da série de Fourier. Aqui seria o espectro de amplitude e o espectro de fase. Veja que esses valores aqui do espectro, pessoal, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a raiz quadrada de an ao quadrado mais bn ao quadrado, que eu vou achar esse valor aqui também de 2 sobre π, ok? Como eu falei para vocês, um exemplo anterior, agora a gente vai fazer numericamente. Então, a gente tinha que A0 era igual a 1 sobre 2, nosso AN 0 e nosso BN era quem? Para todo n ímpar ele era 2 sobre nπ, para todo n par ele é igual a 0. Nosso Cn é raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado. Vou tirar o módulo de BN, né? Então, já que AN é sempre 0, então a raiz quadrada de B ao quadrado vai ser BN, né? O próprio BN. Não vai se alterar. Continua valendo o que foi dito anteriormente. 2 sobre nπ para todo n igual a ímpar e 0 para n par. Nosso θn aqui vai ser menos tangente a menos 1 de Bn sobre AN. Nosso AN aqui sempre é 0. Então, a nossa tangente aqui vai ser sempre menos 90 graus. Certo? Para todo n ímpar e para n par vai ser 0. Ok? Então, pessoal, vejam lá que eu defini o valor de Cn e o valor de θn. E eu vou ter o espectro de amplitude e o espectro de fase, como foi demonstrado anteriormente, ok? Agora a gente vai entrar na questão de estudo sobre simetria de sinais. A gente viu na aula anterior que os sinais eles podem ser divididos com simetria par, simetria ímpar, ou eles não possuem simetria. O fato de a gente conhecer se um sinal tem simetria par ou simetria ímpar, ele vai nos poupar esforços, né, na obtenção dos coeficientes. Então, por definição, uma função ela é de simetria par quando o f de t é igual a f de menos t. O que acontece é o seguinte, para a obtenção dos coeficientes da série de Fourier, para achar o A0, ele vai ser 2 sobre t0, integral f de t dt. Nosso AN agora passou a ser 4 sobre t0, integral de f de t, cosseno de n ômega 0 t dt. E o nosso Bn sempre vai ser igual a 0. Sempre vai ser igual a 0 quando a função tem uma simetria par. Então, se a gente consegue ver um gráfico numa função e a gente já identifica que ela é de simetria par, eu já posso diretamente nem calcular Bn, porque eu sei que sempre Bn vai ser igual a 0. A gente precisa definir como a gente chegou aqui nessas especificações. Então, vamos lá. Vamos primeiro determinar o valor de A0. Como vocês sabem, né? A0 é igual a 1 sobre t0. Agora eu vou estar fazendo a integral menos t sobre 2, a metade do período até a metade do período positivo, né? Vou estar dividindo em duas integrais. A primeira integral vai ter um intervalo de menos t sobre 2 até 0. E a segunda integral vai ter um intervalo de 0 até t sobre 2. Em menos t sobre 2, né, no intervalo de t menor que 0, a gente fazendo t igual a menos x, onde f de t é igual a menos f de t, igual a f de x. Então, já que f de t é uma função par, quando t é igual a menos t sobre 2, x vai ser igual a quem? T sobre 2. Né? Vai ter o mesmo valor. Substituindo aqui, eu vou ter que f de x é igual a menos dx. Eu vou ter que f de x dx. Ficou positivo aqui. Agora já não estou fazendo integral de menos t sobre 2 até 0. Agora virou 0 até t sobre 2. Esse sinal aqui conseguiu fazer essa inversão aqui no intervalo da integral. Então, eu vou chegar a quem, pessoal? A conclusão de que meu A0 vai ser 2
sobre t0 integral de f de t dt no intervalo do período, que seria o somatório dessas duas funções aqui. Uma série indeterminada, nosso valor de A0 partiu de 1 sobre t0 integral de ft dt para um intervalo, né, pré-determinado, para um período. E agora, para uma simetria par, eu já sei que ele vai ser 2 sobre t0 integral t0 f de t dt. Para determinar a n, a gente vai aplicar os mesmos conceitos que a gente fez aí para A0, os mesmos intervalos, as mesmas definições em relação a f de t igual a f de menos t igual a f de x. Vou substituir agora, vai ser f de t virou f de menos x, cosseno de menos n em ômega 0 x menos dx. Vocês vão ver que eu vou conseguir fazer a mesma inversão do intervalo que eu tinha feito em A0. Então agora vai ficar 2t0 que multiplica a integral de f de x cosseno de n ômega 0 x dx no intervalo de 0 a t sobre 2 mais f de t cosseno de n ômega 0 t dt. Lembrando que f de x vai ser igual a f de t. Fazendo a substituição, vou chegar aqui a n é igual a 4t0 integral de f de t cosseno de n ômega 0 t dt no intervalo t0, certo? E para Bn, vou fazer a mesma coisa, mesmas definições, substituindo os mesmos valores. Vejam que aqui agora, pessoal, eu vou ter menos f de x seno de n ômega 0 x dx, ok? Para o mesmo intervalo. Quando eu fizer esse somatório aqui dos dois, eu vou ter nosso Bn igual a 0. Temos a simetria ímpar. A simetria ímpar nos diz que para todo f de menos t igual a menos f de t. Então significa que para todo sinal f de t, certo? Lá em f de menos t ele vai ser menos, vai ser negativo, certo? E aí a gente já sabe que se um sinal tiver uma simetria ímpar, ele vai ter os termos A0 igual a 0, AN igual a 0 e Bn vai ser 4 sobre T0, f de t seno de n ômega 0 t dt. Aqui, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá para a simetria par, porém, uma coisa que vai modificar vai ser a questão de que f de t agora ele é menos f de menos t, que é igual a f de menos x, certo? Então, isso muda um pouco em relação à análise, como foi feito lá para a simetria par. Ok? Então, fazendo as substituições, a gente vai chegar aqui a 0 igual a 1 sobre t0 menos integral de f de x dx no intervalo de 0 a t sobre 2 mais integral de f de t dt no intervalo de 0 até t sobre 2. A gente vai chegar à conclusão que A0 vai ser igual a 0. Agora, para n, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa, vai colocar os intervalos, vai fazer a substituição de f de t igual a menos f de x, certo? Que a gente vai chegar nessa expressão aqui. Vejam que esse primeiro termo aqui, ó, esse menos, ele é o inverso desse segundo termo. Então, quando a gente fizer a somatória desses dois termos, vocês vão ver que a n é igual a 0. Tá, pessoal? Eu estou passando aqui de forma um pouco mais rápida, sem ler os termos, porque a gente já fez essa definição na simetria par, e aqui é apenas uma questão de substituição dos termos, certo? Vocês podem parar o vídeo com um pouco mais de calma e tentar analisar a matemática que foi atribuída aí, ok? Então, pessoal, para Bn a gente vai aplicar os mesmos conceitos que a gente fez nos termos anteriores, vai fazer substituição de f de t igual a menos f de x, ok? Então, quando a gente fizer essa substituição, a gente vai chegar aqui Bn é igual a 2 sobre t0, que multiplica a integral de f de x seno de n ômega 0 x dx para o intervalo de 0 até t sobre 2, mais f de t seno de n ômega 0 t dt no intervalo de 0 até t sobre 2, sabendo que f de t é igual a f de x. Então, a gente vai chegar à seguinte conclusão que Bn é igual a 4 sobre t0 integral de f de t seno de n ômega 0 t dt para um intervalo de um período t0. E a gente tem o que chama-se de simetria de meia onda, ok? Onde para um f de t menos t sobre 2, né, que é a metade de um período, eu vou ter que a função vai ser igual a menos f de t, certo? Então, se a gente reconhecer uma simetria de meia onda, a gente pode definir já que nosso A0 é igual a 0,
nosso AN ele é 4 sobre T0, f de t cosseno de n ômega 0t para todo n ímpar e 0 para todo n par. E nosso Bn ele é 4 sobre T0, f de t seno de n ômega 0t dt para todo n ímpar e 0 para todo n par. Vamos definir a 0, a gente vai fazer as mesmas substituições que fizemos nos termos anteriores, menos t sobre 2 menor que 0, fazendo t mais t0 sobre 2 igual a x, onde dx é igual a dt, quando t é igual a menos t sobre 2, x é igual a 0, e quando t é igual a 0, x é igual a t sobre 2. A gente vai fazer essa substituição nas equações, e a gente vai chegar que a 0 é 1 sobre t0 menos f de x dx mais f de t dt. Como f de x é igual a f de t, a gente vai chegar à conclusão que a 0 é igual a 0. Para a n, pessoal, mesma coisa, a gente vai substituir os termos e a gente vai chegar aqui a essa expressão. Substituindo que f de t menos t0 sobre 2 é igual a f de menos t. Então, cosseno de n ômega 0 de x menos t0 sobre 2 é igual a cosseno de n ômega 0t n de π. Certo? Então, vou ter cosseno de n ômega 0t cosseno de nπ mais seno de n ômega 0t seno de nπ. Isso aqui é a propriedade de cosseno de A menos B. Ok, pessoal? Então, vou ter menos 1 elevado a n cosseno de n ômega 0t. Então, vou chegar à expressão seguinte. Para a n é 4 sobre t0, f de t cosseno de n ômega 0t dt para todo n ímpar. E para todo n par, ele é igual a 0. Para Bn, mesma coisa, pessoal. A gente vai estar substituindo os termos. E a gente vai chegar a seno de n ômega 0t menos nπ. Vou aplicar a propriedade de seno de A mais B. Vai ser seno de n ômega 0t cosseno de nπ menos cosseno de n ômega 0t seno de nπ. Vai ser igual a menos 1 elevado a n seno de n ômega 0t. Então, o nosso Bn é 4 T0 integral de f de t seno de n ômega 0t dt para todo n ímpar e 0 para todo n par. Olha só, pessoal, isso aqui é uma questão muito importante da simetria. Nós temos aqui o mesmo sinal, certo? Ele tem o mesmo sinal graficamente, com o mesmo período. A diferença aqui é o ponto onde se inicia a análise de cada um desses sinais. Então vamos lá. Então, um exemplo de escolha de um local em que t é igual a 0 pode determinar uma função periódica, seja par, ímpar ou nenhum dos dois. Certo? Então, a gente tem graficamente e visualmente o mesmo sinal, mas dependendo do ponto de partida de escolha de análise, nosso t0, esse sinal ele pode ter uma simetria ímpar, ter uma simetria par ou não ter nenhuma simetria. Vejam que na letra A aí, a gente vai ter uma onda triangular, onda de serra, né? Onda triangular. E ela não tem simetria nem ímpar nem par. Se você pegar qualquer valor aqui, t sobre 2, ele vai ter um valor negativo. E menos t sobre 2, ele vai ter outro valor aqui, que a gente não consegue determinar esse valor exatamente. Já na letra B, a gente vai fazer o deslocamento da função. E aqui, nesse deslocamento, o nosso pico aqui ele vai estar centralizado em 0 e a gente já vai começar a conseguir identificar alguma simetria. A gente está vendo aqui o valor que de t sobre 2 ele é menos a e o valor de menos t sobre 2 ele também é menos a. Para o valor de t ele vai ser a e o valor de menos t ele vai ser a também. Então a gente consegue identificar aqui a questão da simetria par nessa função. Agora imagina que a gente também vai deslocar um pouco mais essa função. Deslocar um pouco mais para frente e vai deslocar t sobre 4 aqui, né, de período, do tempo, e a gente já vai conseguir identificar uma simetria ímpar. Veja que em t sobre 4 eu vou ter o meu valor de a da minha função e em menos t sobre 4 eu vou ter menos a. Okay? Então, dependendo de onde vocês começam a análise da função, ou dependendo de onde a função está começando, né, para análise, ela vai determinar se a simetria vai ser ímpar, par ou nenhuma simetria. E lembre-se que com essa simetria ela vai ajudar vocês a pouparem vários cálculos. Significa que
o valor final vai estar mudando da análise? Não. A questão é que, dependendo do ponto de início dessas funções, você vai precisar de diferentes senos e cossenos para fazer o somatório e reproduzir essa onda aí no decorrer do tempo. Tarefa 2 para vocês fazerem aí, determinar os coeficientes da série de Fourier e escreva a série de Fourier até o quinta harmônica válida. Vocês vão pegar essa função aqui, f de x, que ela é zero para um intervalo de menos 2 até 0 de x, e vai ser 1 quando x é maior que 0 e menor que 2. F de x mais 4 é igual a f de x, ok? Então, pegando essa função aqui, eu quero que vocês achem a série de Fourier, seus coeficientes, e escreva a série até a quinta harmônica válida. E como tarefa 3, obter a série de Fourier para a função periódica da figura, na forma trigonométrica e na forma compacta, certo? E faça o gráfico dos espectros de amplitude e de fase. Como tarefa 4, faça a análise do sinal aqui de simetria par, aplique os conceitos e determine os coeficientes da série, escreva até a quinta harmônica. Para a simetria ímpar, faça a mesma coisa, determinar os coeficientes da série de Fourier e escrever a série até a quinta harmônica válida. E para a simetria de meia onda também. Tá ok, pessoal? Então, a gente aqui acaba a questão da definição da série de Fourier, da forma trigonométrica, compacta e as suas simetrias. Na próxima aula a gente vai estar vendo sobre a questão da série de Fourier na forma exponencial, mas é importante que vocês façam essas tarefas aí para fazer que o conceito seja bem fundamentado aí para vocês, tá ok? Muito obrigado a todos, um abraço, bons estudos.